A paz do Senhor, meus irmãos. Jesus. O pastor William é muito amável e eu estava dando aula agora, irmãos. Eu sabia que eu ia pregar dia 10, mas eu não sei porquê, eu não sei se é a idade. Eu marquei que o dia 10 era amanhã. E eu estava bem tranquilo dando aula para uma classe de pastores que nós temos em nossa igreja. Aí o pastor William me ligou. Eu estou desde ontem sem pegar no WhatsApp. Nós estamos num jejum, numa consagração pelo Brasil. Estamos fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo. Estamos jejuando e orando pela nação brasileira. E aí, porque eu não mexi no WhatsApp, eu acabei não vendo aí os alertas. E eu estou lá na classe dando aula. Quando o telefone tocou, que eu vi a mensagem do pastor William, um dos irmãos disse assim: eu assisti um vídeo hoje do senhor confirmando que estaria na Betel. Deu vontade de perguntar: e você está aqui calado, não me falou nada? Eu até estranhei quando o senhor confirmou que teria aula para os pastores hoje. Mas aí, pastor, eu fiz questão de contar isso para a igreja, porque a nossa igreja também te ama. Eu achei que não ia dar mais tempo de estar aqui, mas todo mundo, os alunos disseram assim: pastor, é uma aula que a gente faz pelo Zoom, então eu estava em casa. E aí, uma palavra de todos: pastor, dá tempo, corre lá. Pastor William é nosso amigo. Porque eu passei mal, irmãos. Quando eu recebi a mensagem dele, eu comecei a passar mal. Acho que eu nem consegui dar aula. Porque já dói no coração só em pensar de causar qualquer tristeza para esse servo do Senhor. Eu sei que o Senhor glorificaria o seu nome nessa casa, com ou sem a minha presença. Porque por Ele, por causa dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Sou grato a Deus pela amizade, pelo vínculo de fé e de avivamento e de amigo que Deus me concedeu com o pastor William, com toda a sua casa e com essa querida igreja. E me sinto devedor. E eu gosto de me sentir devedor porque eu me motivo a correr atrás da manutenção dessa amizade, desse vínculo e dessa perseguição ao avivamento. Estamos perseguindo o avivamento e não vamos parar. Amém? Tem mais água no poço do que a gente imagina. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Glória ao nome de Jesus. Marcos, capítulo 5. A palavra do Senhor nos fala assim a partir do primeiro versículo. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou,
e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E logo Jesus o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Quantos podem glorificar a Deus por sua palavra? Bendito seja o nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo tenebroso, e eu sei que alguém aqui estranhe a palavra que eu acabei de liberar, porque se a gente fechar o círculo espiritual no ambiente dessa igreja, se a gente fechar o círculo até chegar no ambiente dessa igreja, você vai dizer: pastor, eu não sei de que aperto, de que tempo tenebroso o senhor está falando. Estamos vivendo um tempo de avivamento. Mas eu não quero que você pense nesse estreito chamado Igreja Betel, Batista Betel. Pense em uma dimensão maior. Pense em, por exemplo, um nome chamado São João de Meriti. E tente entender o momento espiritual da cidade. Abra um pouco mais e pense num outro nome. Pense num nome chamado Estado do Rio de Janeiro. E procure observar que momento espiritual o Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Abra um pouco mais o escantilhão e enxergue um nome chamado Brasil, República Federativa do Brasil. E ao olhar esse lugar chamado Brasil, procure respostas, procure entender que tempo profético essa República Federativa do Brasil está vivendo, para saber se você está diante de um tempo tenebroso ou se ainda podemos dizer que é um tempo de avivamento. E se você abrir ainda mais esse escantilhão, chegar, por exemplo, nas Américas, na América do Sul, ou em todo o planeta Terra, esse momento que a Terra está vivendo, me diga se podemos declarar que esse é ou não um tempo de angústia, como a Bíblia falou, por exemplo, do tempo de angústia para Jacó.
Eu disse, foi a primeira frase que falei depois que terminei de ler a Bíblia: estamos vivendo um tempo tenebroso, um tempo crucial, um tempo em que parece que o nome de Jesus não tem mais espaço no círculo dos homens. Não tem. Já fazem algumas semanas que eu estou usando uma expressão em praticamente todas as minhas ministrações. Que expressão é essa? Moisés disse assim: porque os homens e os reis se levantam contra ti, ó Deus, e contra o teu ungido, porque eles maquinam pensamentos vãos. Por que tanto ódio contra o Filho de Deus? Me respondam, o que o Filho de Deus fez contra o ser humano para essas manifestações de ódio contra o nome dele em toda a terra? Moisés estava assustado. Deus lhe deu uma visão do futuro, e nessa visão do futuro ele disse: por que é que os reis e os homens estão tão irados contra ti, ó Deus, e contra o teu ungido? Não havia resposta para Moisés, porque não há causa, não há nada que justifique tanto ódio contra o nosso Criador. Não há nada que justifique tanto ódio contra o nosso Criador. Eu já travei contato com algumas culturas do exterior, e em alguns lugares onde o cristianismo não tem prevalência, você percebe que na cultura daquele lugar pode tudo, exatamente tudo, desde que Jesus não participe. Num belo país chamado Dinamarca, que carrega uma marca horrorosa no mundo. Não sei se você já ouviu uma expressão que diz: há algo de podre no reino da Dinamarca. Mas quem visita a Dinamarca pega ruas limpas, pega um povo educado que não consegue pisar no pé do outro, que já se sente mal por ter pisado no pé do outro, pega uma economia próspera, tudo arrumadinho naquele lugar. Mas quem conhece a Dinamarca diz: há algo de podre no reino da Dinamarca. Eu entendi um pouco melhor essa expressão quando na academia militar recebemos comitivas de atleta, isso na década de 90, e uma das comitivas veio da Dinamarca, cadetes, homens e mulheres. Na época não tinha cadete feminino na academia aqui do Rio de Janeiro, mas lá na Dinamarca já tinha. E por incrível que pareça, nessa semana que eles passaram com a gente, em determinado momento em que o sol saiu e veio a pino, aquele sol do Rio de Janeiro, de final de ano, a garotada, os cadetes e as cadetinas da Dinamarca tiraram a roupa, pastora, e foram para o pátio de formatura, peladões, tomar banho de sol dentro de um quartel. E foi um desespero para o oficial de dia falar com os convidados de outra nação que aqui a gente não faz assim. Mas é da cultura deles, lá pode tudo, desde que não envolvam Jesus. Já faz muito tempo que a Dinamarca chutou o nome de Jesus para longe. E isso está acontecendo em toda a terra, não aguentam mais o nome de Jesus. Está ficando insuportável ainda conviver com pessoas que respeitam o nome de Jesus. Nos livros das nossas menores crianças, até alguns anos atrás, já começaram a ensinar feitiço. Eu vi isso no livro dos meus filhos. Livro paradidático, obrigatório, leitura obrigatória. E estava lá como invocar o diabo. Como invocar o diabo? Podia. Mas se a minha filha falasse de Jesus na sala de aula, a professora dizia: não pode fazer isso aqui. Não é um problema só da política brasileira, isso também foi percebido nos Estados Unidos. Eu preguei numa igreja que a pastora disse: eu precisei me unir com algumas mães
para abrir uma queixa contra a escola. Por quê? Porque todas as crianças que falavam o nome de Jesus na sala de aula recebiam um orme, uma reprimenda, recebiam uma bronca formal e a mãe tinha que assinar. Só que nesse mesmo colégio onde Jesus não pode ser citado, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, a mula sem cabeça, a brasileira, a mula sem cabeça, estava sendo ensinada em colégios americanos. Como produzir feitiços para ficar invisível, para os pais não verem as coisas erradas que você faz. Ensinando como fazer feitiço. Tudo isso pode, mas o nome de Jesus não. Você está percebendo que é um ambiente, estão desenvolvendo, construindo um ambiente onde o nome de Jesus não é mais bem-vindo. Eu vi o desespero desse querido pastor, quando começou a preparar a igreja para o clamor pela nação brasileira, a ponto de arriscar, inclusive, a permanência de sua membresia, dizendo: eu não estou preocupado se você vai embora, se você quer sair daqui. Eu preciso pregar a verdade. Por quê? Porque ele sabe que existe um movimento para afastar o nome de Jesus dessa linda nação chamada Brasil. Somos quase 90% de cristãos e ainda tem gente que tem a cara de pau de invadir a igreja, de interromper culto, de quebrar símbolos cristãos que são preciosos para quem acredita neles. Imagine se isso mudar, se esse quadro diminuir. Com certeza vão dizer: Jesus, você não tem mais o direito de colocar os pés nesse lugar. Essa trama já está desenhada. Por quê? Porque eles não entendem que país é esse. Oh glória! E esse país não é aquele do Renato Russo, das favelas, do Senado, da corrupção por todo lado. Não, esse país não é aquele do Renato Russo. Esse país com essas cores é o de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha mandou uma carta para o rei de Portugal dizendo: aqui, o que você plantar, dá. Há uma unção de prosperidade e de abundância nesse lugar chamado Brasil. Esse país não é o de sujeira para todo lado, não. Esse país é o de Pero Vaz de Caminha, que diz: esse país tem potencial para pregar o evangelho a todos os povos da terra. Está na carta que foi mandada para o rei de Portugal. Ainda não sabemos se existe ouro nesse país. E é mentira do seu professor que diz que o amarelo da bandeira é por causa do ouro de Minas Gerais. Eles nem sabiam que tinha ouro lá. E a bandeira já tinha essas cores. Não é pelo ouro, não sabemos se tem ouro, se tem minério, se tem pedras preciosas aqui. Mas já sabemos que a terra é fértil para pregar o evangelho da cruz. Oh glória, se prepare para dar um glória mais bonito. O primeiro nome que deram a essa nação foi Terra de Vera Cruz. Sabe o que significa isso no português antigo? Terra da verdadeira cruz. São 3 vocações proféticas. Pastor, o senhor leu sobre o gadareno. Calma. São 3 vocações proféticas sobre este lugar. Primeiro, esse lugar nasceu com promessa de abundância. Olha, escutei o aleluia ali atrás. Esse lugar nasceu com promessa de abundância. Só tome o cuidado, porque a palavra foi assim: o que plantar, dá. Se plantar coisa boa, tem coisa boa. Solo bom, em solo bom, cresce trigo, cresce soja, cresce arroz, cresce jaqueira, mas também cresce espinheiro. O que plantar aqui vai prosperar. Esse lugar tem vocação para a abundância. Oh glória!
Vou dizer de novo. Esse lugar tem vocação para a abundância. Eu quero ser profeta agora. Pegue um sonho aí no seu coração. Pegue esse sonho aí. Não diga que você vai plantar esse sonho lá na América. Não diga que você vai plantar na Europa. Não plante na Ásia. Se você tem um sonho e quer um terreno fértil para plantar, a terra de Veracruz é o melhor lugar para você plantar esse sonho. Porque Deus me autoriza a dizer: eu vou prosperar. Eu vou prosperar esse sonho. Aleluia. Plante e Deus vai te honrar. Receba essa unção de abundância sobre a sua vida. Se a gente plantar avivamento, vai ser o maior avivamento da terra. Nesse lugar, o que se plantar, dá. Oh, glória. Segunda vocação. Ele disse: não posso garantir que tenha riqueza aqui. Ele não sabia a riqueza. Não sabia da biodiversidade. Não sabia das nossas reservas de petróleo. Dos 2 poços de pré-sal, acabamos de descobrir outro no Amapá, maior que esse aqui de São Paulo, que vai de São Paulo até a Bahia. Os nossos poços, eles não sabiam de nada. Não sabiam do nosso nióbio, não sabiam do nosso potássio. No estado de Sergipe, o menor estado do país, tem mais potássio do que em todo o hemisfério sul. Não sabiam da bauxita que faz o alumínio. Todo alumínio americano é produzido com a bauxita brasileira. Ele não sabia que tinha nada disso, mas ele já sabia de outra coisa. Essa terra tem vocação para avivamento. Essa terra tem vocação para a salvação. Essa terra, se a cruz for anunciada, esses povos se converterão. Deus está levantando um povo numa terra especial, escolhida por Ele, para anunciar esse avivamento final. Essa terra é vocacionada para a salvação das almas. Me ajude a pregar essa palavra e diga assim para quem está do seu lado: você nasceu num lugar vocacionado para ganhar almas. Libera essa palavra para ele. Você nasceu num lugar vocacionado para ganhar almas. E sim, o pastor dessa igreja tem razão. O diabo não vai matar essa vocação brasileira. Quem toma posse dessa palavra, o diabo não vai matar essa vocação brasileira. Esse lugar nasceu para ganhar almas. Por quê, pastor? Porque o nome que ele recebeu, a primeira identidade que temos, é Terra de Vera Cruz, terra da verdadeira cruz. Ô pastor, tão bonito. Por que trocaram para Brasil? Porque Brasil também é bonito. Aí a nossa professorinha lá na escola disse que é por causa de uma planta que tinha aqui em abundância, com um tronco vermelho. Disseram a você que o nome da planta era o quê? Conversa fiada. Não era para o Brasil o nome dela. O nome não era para o Brasil. Depois ganhou o nome. Quando o Brasil já era Brasil, aquele pau vermelho passou a ser chamado de pau-brasil. Por quê? Porque o maior comerciante da madeira vermelha brasileira era um judeu chamado Barzilai. Ô glória! Barzilai. De onde está vindo essa madeira? Quem trouxe? Barzilai. Existia o pau vermelho em outros lugares, mas não eram tão bons quanto o nosso. Então quem ia comprar o pau vermelho perguntava assim: é de onde? De onde é essa? É de Barzilai. E um judeu deu o nome a essa terra. Venderam tanto pau vermelho na Europa que a Europa começou a chamar esse lugar de terra de Barzilai. Veio de Barzilai. E o nome as pessoas têm dificuldade de pronunciar, ainda mais um nome hebraico. Eu nem sei se estou pronunciando certo. Barzilai, Barzai, Brasil, Brezel, Brasil. Pronto, ficou Brasil. Que os mais velhos, tipo o pastor William, aprenderam a escrever com Z. Depois foram obrigados a trocar pelo S. E quando trocaram pelo S, já foi uma malandragem do diabo, para a gente não associar com Barzilai. Barzilai é o nome que está na Bíblia.
Barzilai era um cara midianita. Barzilai foi um cara que, quando Davi sofreu a rebelião de Absalão, ele não ficou do lado do rebelde. Ai, que glória! Oh, glória! Quem é do time de Barzilai não se alia a rebelde. Quem é do time de Barzilai fica sempre do lado correto, do lado que tem promessa. Oh, glória! Fica do lado de quem tem promessa. Quem tem promessa é Davi. Então é com Davi que eu fico. Se expôs. E olha que coisa linda, não tem nada solto nessa nação, nada. Ela está bem amarradinha profeticamente. Não tem nada solto. Quem é que tem promessa aqui? É Davi. Então eu fico com Davi. Mas se você ficar com Davi e Barzilai, você pode morrer. Ah, é? Então diga aí que um filho teu não foge à luta. Não teme quem te adora, ó própria morte. Ô glória, tem brasileiro aqui nessa igreja, gente? Tem filhos de Barzilai aqui nessa igreja? Levante a mão comigo e dê aquele grito de glória, aquele brado de glória para Deus. Pastor William, 3 é o número da confirmação na Bíblia. O Brasil já venceu o comunismo 2 vezes. Essa é a 3ª batalha. Por que é que o Brasil não foi tomado pelo comunismo? Porque somos filhos de Barzilai. Barzilai não se alia a Absalão, não se alia à corrupção. Barzilai não se alia ao que é errado. Barzilai fica com quem tem promessa. Fica com quem tem promessa. E querem saber por que essas cores são verde e amarelo? O verde é da família de Bragança, herdeiros da dinastia de Portugal. O amarelo é da dinastia dos... É um nome esquisito, peraí. Oi? É, esse nome é esquisito aí. Mas é uma família austríaca, onde as princesas eram treinadas desde criança para serem esposas de grandes reis. É uma vocação dessa nação. As nossas meninas não foram feitas para serem, desculpe a expressão, mas você está no Rio de Janeiro, você está acostumado a ouvir isso. As nossas meninas não foram feitas para serem cachorras. As nossas meninas foram treinadas para serem princesas. Foram treinadas para conviverem com príncipes, para crescerem ao lado de reis, de homens com autoridade, homens limpos, homens dignos. Se vocês estão entendendo essa palavra e entendem que esse é o nosso destino profético, abra a boca para adorar ao nosso Deus. Oh glória! É por isso que ela é verde e amarela. Essa herança. São 2 famílias com promessa, 2 famílias com aliança, que deram origem a essa nação. Sua professora não diz que o Brasil foi povoado por marginais? Outra mentira. Foram essas famílias que vieram fazer essa nação, porque descobriram a vocação que esse lugar tinha. 2 reis de Portugal viveram aqui nesse país, Dom João VI e Dom Pedro I. Eram reis em Portugal, mas preferiram morar aqui. Sabe por que eles preferiram morar aqui? Porque eles sabiam que esse lugar é um lugar de promessa. Dom Pedro II, imperador, nascido e criado aqui, quando foi expulso desse país por uma rebelião igual a que aconteceu com Davi, encheu o travesseiro dele, a fronha do travesseiro, de terra, e disse: eles podem me tirar daqui, mas não vão me afastar do solo dessa nação. Meses depois, quando ele morreu, ele pediu para que colocasse a terra do travesseiro dentro do caixão, porque ele não queria passar a eternidade longe do Brasil. É dessas 2 famílias que nós somos herdeiros.
Eu não sou herdeiro de bandido, eu não sou herdeiro de marginal, eu não sou herdeiro de trambiqueiro, eu sou herdeiro de quem tem promessa, de quem tem aliança com a verdadeira cruz. Oh glória, essa é a minha vocação, e eu rejeito tudo que o diabo tentou semear contra nós nesses últimos anos. E aí, me perdoe se isso atingir alguém, mas a nossa bandeira jamais será vermelha. Aleluia, porque é a nossa história. É a nossa história, nós somos filhos dessa pátria. E filho na Bíblia, vou entrar agora em Marcos. Filho na Bíblia é flecha. Filho na Bíblia é? Filho na Bíblia é? Flecha. Uma flecha só acerta o alvo se a ponta estiver apontada para o alvo e a cauda também. Na candébia. Quem já atirou com arco e flecha sabe que se cometer o erro de mirar só com a ponta, corre o risco de acertar o próprio pé. Para a flecha ir para onde você quer, a ponta tem que estar apontada e a cauda também. Alça e massa de mira. Para quem já serviu o quartel sabe, muita gente tem a tentação de olhar só para a massa fica lá na frente. Aí está olhando para a massa, eu estou mirando no alvo, mas está pegando no chão, está pegando no céu. Você tem que acertar a cauda, a alça com a massa. Oh glória! A cauda é a minha história. A ponta são os meus sonhos. Um povo que se desconecta da sua história não vai chegar onde deseja. Caremassai. Eu não estou agarrado lá atrás na minha história, porque a minha história não é uma âncora. A minha história é uma referência. E sabe por que o Brasil perdeu força? Porque achou que era descendente de bandido, de marginal, que era o povo do jeitinho. A malandragem brasileira, ele pensou que era isso. Disseram para todos nós que nós éramos herdeiros dessa nojeira. E se eu sou herdeiro dessa nojeira, que esperança eu posso ter para o meu futuro? Nenhuma. Mas quando eu descobri, oh glória, que na verdade eu sou herdeiro de quem tem promessa, que essa é a minha vocação profética, ser um lugar de abundância. Toda vez que Deus faz algo no Brasil, Ele não faz pequeno, gente. Oh meu Deus, você devia ter dado glória. Nada no Brasil é pequeno. Nada no Brasil é mesquinho, é miserávelzinho, é pobrezinho. Não, até quando roubam exageradamente. Por quê? Porque aqui o que plantar dá. É terra de abundância, é terra onde grandes colheitas podem acontecer. É desse jeito. Eu preciso me conectar com a história para descobrir o que Deus tem para mim. E aí eu venho a Marcos e descubro que o Senhor Jesus Cristo estava no monte, passou a noite orando. Não é todo dia, por mais crente que a pessoa seja, por mais dedicada, por mais religiosa, por mais piedosa que ela seja, não é todo dia que ela passa a madrugada inteira orando, é ou não? Senão ela vai viver como? Uma única noite que você passe a noite inteira, a madrugada inteira orando, o outro dia você não tem força para nada. E a noite foi feita para a gente dormir. Mas às vezes o ambiente espiritual, a hostilidade, a regimentação maligna contra nós é tão severa que até quem dorme até meio-dia, por causa do que está passando, não dorme e ainda passa a madrugada em oração. Ninguém quer dar glória agora. Mas eu estou falando de você que dorme até meio-dia. Mesmo você que dorme até meio-dia, se o vento for terrível mesmo, se a luta for grande, você não vai precisar nem de comando nenhum do altar. Você vai levantar de madrugada, vai dobrar o joelho e vai passar a noite inteira com a cara no pó.
Porque você está percebendo que o diabo está querendo acabar de vez com a sua história. Jesus era santo, era piedoso, era homem de oração, mas não era todo dia que ele virava a noite orando. E é tão verdade isso que quando ele virava a noite orando, os discípulos diziam: nós descemos, mas ele subiu para orar. Oh glória! Ele ficou orando, e quando desceu no dia seguinte, falou para os seus discípulos: passemos para o outro lado do mar. E ele apontou para um lugar chamado Gadara. Apontou sem tomar cuidado da história, não, aquele lugar tinha promessa também. Gadara era um lugar com promessa. Vou repetir, Gadara era um lugar com promessa. Vou falar de novo, Gadara era um lugar com promessa. Aleluia! Tem promessa naquele lugar. Aí eu fico imaginando alguns anjos perto de Jesus dizendo: Senhor, não perde seu tempo lá não. Aquele lugar está debaixo de maldição. Aquele lugar está vivendo a plena corrupção. Está todo mundo endemoniado lá naquele lugar. O senhor vai ter problema. Pelo que eu conheço de Gadara, vão te expulsar de lá. Não foi o que aconteceu? Não expulsaram Jesus de Gadara? Foi ou não foi? Era um lugar oprimido. Aquele rapaz que Jesus libertou não era o único endemoniado dali. A cidade inteira estava endemoniada. Tanto é que os demônios fizeram um apelo para ele: não nos mande para fora dessa província. Sabe por quê? Eles estavam bem acondicionados ali. Eles estavam ambientados com a população de Gadara. Olhe para mim, a população de Gadara não dava trabalho para Satanás. A população de Gadara não tinha problema com os demônios, convivia bem com os demônios. Lembra que eu pedi para você abrir o escantilhão, para você ir ampliando sua visão? Me responda: o brasileiro tem algum problema com o demônio? Não. O brasileiro aprendeu a lidar bem com macumba, umbanda, quimbanda, com feitiço, com mata-virgem, com encruzilhada. Qual é a noite nessa cidade que não tem uma esquina com alguma oferenda? Qual é a sexta-feira nessa cidade que o cemitério não é invadido por pessoas que vão lá invocar o poder das trevas? Isso não incomoda ninguém. O maior carnaval da terra acontece aqui nesse país. Aliás, os maiores. Acontece um aqui, acontece outro no Nordeste no mês de junho, acontece outro no norte do país em outubro. São tipos diferentes de festas da carnalidade, que essa nação lida de boa, está acostumada. Então não estranhe, porque há um complô para retirar o nome de Jesus daqui. Porque o nome de Jesus dá prejuízo para o carnaval carioca. O nome de Jesus dá prejuízo para os sambódromos, dá prejuízo para os forródromos, dá prejuízo para o boibódromo no Amazonas. Cada pessoa que se converte é uma menos na Sapucaí, é uma menos no baile, é uma menos na boca de fumo, é uma menos curvada diante de imagens. Se esse movimento continuar crescendo, o prejuízo dessas festas vai ser grande. E alguém já percebeu isso, por isso que estão planejando retirar o nome de Jesus daqui. Não é de agora que Satanás tem essa percepção. Quando os discípulos eram só 12. Quantos que eu falei que eram? Só 12 homens numa grande cidade marítima chamada Éfeso. Mas na primeira pregação de Paulo naquela cidade, já foi apedrejado. Por que apedrejaram ele, pastor? Porque disseram assim: esses homens estão nos ensinando costumes que nós não podemos obedecer. Até o grande templo da deusa Diana está sofrendo risco por causa da pregação desses homens. Alguém já viu alguma foto da deusa Diana? Não, porque a unção de Deus na vida daqueles homens acabou com a história daquele principado. Ah, você vai segurar a mão desse crente aí.
vai sacudir a mão dele agora e vai adorar a Deus com ele. Por quê, pastor? Porque se 12 homens colocaram fim na farra de Diana, essa multidão de crentes da Igreja Batista Betel vai acabar com a farra da carnalidade na Nastaramantaraia. Deus vai te usar para ferir, para destruir o principado da corrupção nessa nação. Senhor, não vai lá não. Gadar é uma terra sem futuro. Gadar é uma terra endemoniada. Eu estou apavorado com a quantidade de crente que está dizendo assim: o que é que adianta? Eu não vou votar não. Não adianta, pastor. O senhor viu? Teve fraude, pastor. A fraude foi escancarada. Foi uma vergonha, pastor. O senhor não viu lá? Estava tudo direitinho, 12%. Em 12% entrou um comando, uma formulazinha de matemática, uma equação de primeiro grau. Foi tão vergonhoso que é uma equação de primeiro grau. E de repente, quem estava com 52 veio para 43. E quem estava com 41 foi para 48. Em lugar nenhum do mundo uma eleição se processa. Pastor, está vendo? Não adianta votar. Como não adianta? Como não adianta? Vai adiantar para quê, pastor? Eu vou votar lá, vou dizer quem eu quero. Aí um garoto qualquer, um hacker qualquer vai lá e bota o resultado que ele desejar. Hacker nenhum, programinha de computação nenhum tem mais poder do que uma palavra profética de um povo posicionado em Deus. Oh glória! Não, quando eu vou lá e aperto aquele botão verde, eu estou dizendo meu amém para o que eu quero. Eu escolho, eu digo: qual é o seu programa de governo? Aí o cara me diz: o meu é esse. Aí eu pergunto para o outro: e o seu? Qual é o seu programa? Ele diz: o meu é esse. E eu, como cidadão livre e servo de Deus, tenho que decidir qual desses dois programas eu vou concordar. E aí eu escolho o que eu concordo e digo assim: é nesse que eu concordo. E aperto o botão verde e digo amém. É assim que crente vota. Crente vota. Eu profetizo que os próximos 4 anos na nação brasileira vai ser assim: a escolhe e aperta o verde. Quando ele aperta o verde, ele diz amém. Veja o estrondo no mundo espiritual. O hackerzinho achando que pode mais que um povo da Igreja Betel. Sai. Ele pode entender de logaritmo, de binário, 0, 1, 0, 1, 0. Não, ele pode entender disso. Ele não entende de sangue de Cristo, poder do Calvário, unção do Espírito Santo, promessa profética, palavra de... Ele não entende dessas coisas. A gente entende. Na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Malandro Paz é um prefeito que existe só nos livros. Ele disse que vai dar feriado no dia 1º de novembro. Dia 29 é sábado, dia 30 é domingo. Dia 2 é feriado do dia dos finados. Aí ele está dando um dia de feriado a mais, que é o dia 1º. Porque ele quer que nesses 4 dias que você devia estar concentrado para decidir os seus 4 anos, você vá para a praia, você vá para uma casa de campo e você deixe para quem está mais interessado nisso decidir pelo seu futuro. Eles não querem o nome de Jesus nessa terra, mas eu vou lá, vou dizer o meu amém. Porque ainda que o diabo diga que ele ganhou, ele pode até ganhar, mas não com o meu amém, nem com o meu silêncio. Oh glória! Eu vou lá e vou dizer amém. Oh glória! Jesus esquece essa cidade de Gadara. Não tem jeito para ela. O senhor vai lá, vai pregar, vai fazer milagre, e no final eles vão expulsar o senhor do mesmo jeito. E quem disse a você que eu vivo pela cabeça dos outros? Eu vivo pela direção que recebo de Deus. Vamos para o outro lado do mar. Preste atenção, porque Deus está nesse negócio. Satanás tentou matar ele no meio daquela trajetória. Um temporal quase acaba com ele. Quem já foi a Israel sabe. O mar da Galileia
ou o lago de Genezaré, é um lago. Você já viu maremoto em lago? É um lago, gente. Não tem onda. Mal tem marola ali. Mas naquele dia Satanás queria afogar o barco. Por quê? Porque um homem com a unção profética estava caminhando na direção de uma terra com promessa que estava debaixo de maldição. Eu estou todo arrepiado aqui porque é possível. Eu não me esqueci da promessa que te fiz. Alá, sabrianterébia. Quem está na igreja há 40 anos ouviu os profetas dizerem repetidas vezes que o Brasil é celeiro do último avivamento da terra. Eu não me esqueci das promessas que te fiz, oh glória, eu não me esqueci das promessas que te fiz, oh aleluia. Quem está na igreja há mais de 40 anos sabe que essa nação foi bombardeada por palavras proféticas e que agora começaram a ser cumpridas. Ei, meu irmão, adore. Eu não me esqueci das promessas que te fiz. Gadara, eu vou curar a sua terra. Aleluia. Eu vou curar a sua terra. Eu vou curar a sua terra. Eu vou tirar a mácula do aborto da sua terra. Eu vou tirar a mácula do tráfico da sua terra. Eu vou tirar a mácula da corrupção na sua terra. Eu vou tirar a mácula da mentira da sua terra. Eu vou tirar a mácula da idolatria da sua terra. Aleluia. Não é de muito lá atrás. Quando alguém tomava um susto no Brasil, já gritava logo: Ave Maria. Ixi Maria. Era ou não era? Minha Nossa Senhora. Era normal. Agora quando um brasileiro toma um susto, Jesus. Se for carioca, está amarrado. Oh glória. Até o ímpio. Eu estava indo para Copacabana no 7 de setembro e uma moça se escorou na porta do metrô. Todo mundo imprensado ali. Não dava nem para soltar um pum. Tão apertado que estava. Dava, irmão. O irmão conseguiu. A porta abriu nas costas dela. E eu vi que ela não era crente. Dava para ver. Mas ela abriu os braços e falou assim: está amarrado. E funcionou. Ela não caiu. E eu comentei na hora. Disse: olha, a cultura brasileira está passando por uma transformação. Tiraram Maria e colocaram Jesus. É por isso que a fúria é grande. Eu venho pregando muito lá na igreja. Eu vou só abrir um parênteses, mas eu fecho e volto. Sobre paternidade. O Brasil foi tão ferido, que colocaram uma padroeira em nossa nação. Padre não é um prefixo para mãe, nem feminino, é um prefixo para pai. Quando disseram que a Aparecida era a padroeira do Brasil, sabe o que disseram? Em vez do homem, vamos colocar a mulher. O homem brasileiro vai ser que nem mulher. Quer botar uma mulher? Então chame de madroeira. Mulher como mulher. Não, a gente quer colocar mulher como homem. Então vai ser padroeira, apesar de ser mulher. Você está entendendo a trama de Satanás? Mas ninguém diz mais Ave Maria, minha Nossa Senhora. Não, agora é Jesus. Jesus. Eu lembro de um amigo meu, penso num cara prostituto. Ele de Gaiatice falou para um coronel que era espírita: coronel, fulano de tal vai fazer macumba para o senhor. E a macumba vai pegar o senhor à sua casa. O coronel espírita olhou para ele e falou: você está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Dois ímpios brigando. Por quê? Porque esse nome está acima de todo nome.
Oh glória, eu quero dizer para quem planeja acabar com a promessa dessa nação: o nome de Jesus está acima de todo nome. Eu vou dizer para quem quer rasgar essa bandeira: há poder no nome de Jesus. Esse nome não rasgará essa bandeira. Oh glória a Deus. Quem é que ia imaginar? Quem é que ia imaginar que num país tão prostituído como o nosso, Deus ia levantar pessoas como, por exemplo, a Sara Shiva, que veio do mais profundo da prostituição e agora prega a santidade. Oh glória, você entendeu? São revoluções que Deus está promovendo no mundo espiritual. Quem é que diria que um rapaz no auge do sucesso, num grupo chamado Os Raimundos, pé na igreja, pé no mundo, mas ele era o pé, o pescoço e a cabeça, no auge do sucesso, leproso, escondendo o seu câncer, até dos amigos da banda, recebe uma visita daquelas varoas de coque. Elas oram por ele e o câncer é curado. E o cara olha assim: mano, Deus é real. Oh glória. E agora é um dos maiores promotores da nossa fé. Você devia dar glória. Essa terrível região chamada Gadara, debaixo de terríveis maldições, está vivendo um glorioso avivamento, porque Jesus rompeu o mar. Oh glória, numa caravela portuguesa, aportou na praia de Porto Seguro. Oh meu Deus, se eu fosse você, meu irmão, eu glorificava o Senhor. E fincou promessas poderosas nessa terra. Eu viverei essas promessas. Quem vai vivê-la comigo? Quem vai dar glória a Deus comigo? Ao chegar ali, toda a fúria daquela cidade se concentrou contra ele. Correu na direção dele. Mas quando chegou perto dele, prepare para dar um glória a Deus, todo o poder daquela legião se concentrou para afrontar Jesus quando ele chegou na praia. Mas ao chegar diante dele, não teve força para ficar em pé diante dele. Teve que se curvar diante dele. Se você me ajudar, mande esse recado para Satanás. Satanás, eu sei que você está com raiva. Publica lá no seu Instagram e diga: eu sei, Satanás, você está com raiva, você está furioso, porque Jesus está salvando o meu Brasil. Mas eu quero dizer um negócio para você, Satanás: é melhor você correr para outra direção, porque se você correr na direção de Jesus para afrontá-lo, você vai cair com a cara no pó. Na frente dele você não fica de pé. Grava um vídeo, manda um recado, Satanás vai ver seu vídeo e vai dizer: o povo da Betel está mandando um recado para mim aqui. Acabei de ver no Instagram da igreja. E o demônio vai perguntar para o outro: qual foi o recado? Mandou a gente abandonar o Brasil, porque senão a gente vai ser humilhado em terras canarinhas. Oh glória, me ajude a adorar o nome dele. Me ajude a glorificar o nome dele. Me ajude a celebrar o nome dele. Todos os demônios cairão por terra e o nosso Cristo permanecerá de pé. Aleluia. Oh pastor, mas quando eu vejo a história de Gadara, eu fico assustado, porque ele libertou o rapaz. Ele libertou o rapaz e quando ele libertou o rapaz, a cidade se juntou e expulsou ele dali. Bom, para começar, a cidade não expulsou, não foi bem que expulsou ele. A cidade pediu para ele sair, rogou-lhe para que se ausentasse deles. É assim que está escrito: quem roga não está dando ordem, quem roga está fazendo um pedido, e um pedido humilde, um pedido de humildade. Por favor, saia daqui. Aí tudo bem, eu concordo, é estranho ele ter saído.
E quando ele está saindo, a única pessoa que estava ali, entendendo a importância dele, falou para ele assim: Senhor, eu quero ir contigo. Aí o Senhor disse assim: nem precisa, você vai ficar. E se você ficar, eu já fiquei também. Não entendi, pastor. Não entendi. Você sabia que Jesus está no céu? Quem sabia disso? Ele está no céu, não está? E por que você diz que ele está aqui? Porque eu estou. Eu quem? O senhor, pastor Jean? Não, eu, você. Eu estou. E ainda estou do lado de outro que também está. E ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então quando ele disse à cidade de Gadara: tudo bem, eu vou embora, ele não desistiu da cidade, porque ele já deixou em um homem sem nome. E é bonito quando a Bíblia não dá o nome de uma pessoa, ainda que alguém tão importante como aquele gadareno. Por quê? Porque toda vez que ela não dá o nome de alguém, eu falei assim: é a minha história. E eu boto o meu nome lá. Eu sou um cara igual a ele. Estava cheio de demônio. Jesus confrontou os demônios que tinha em mim, expulsou os demônios, me deu a sua palavra, me deu o seu espírito e disse: agora você me representa. Fale para os teus o que Deus fez por ti. Oh glória. E para terminar, eu quero dizer uma coisa que eu tenho dito nas últimas 4 pregações que ministrei, e essa é a 5ª. Toda vitória de Satanás é temporária. Alguém podia dizer assim: o diabo ganhou, tirou Jesus dali, não adiantou nada libertar o rapaz, o diabo tirou Jesus dali. Ei, não pense nisso. Toda vitória do diabo é temporária. Por quê, pastor? Porque no capítulo 8 de Atos, e eu preguei isso aqui da última vez, quando a cidade, a região de Gadara menos esperou, um rapaz novinho, diácono da igreja chamado Filipe, chegou em Gadara. E a cidade já estava pronta para receber o nome de Jesus. Por que a cidade estava pronta? Porque aquele moço, que um dia foi cheio de demônios, ficou ali cheio do Espírito Santo. O último versículo que você leu comigo diz que ele pregou não apenas na cidade de Gadara, mas em toda a região de Decápolis. Oh glória, pode adorar. Toda a região de Decápolis. Eu fico imaginando ele falando assim: você já ouviu falar que lá em Gadara tinha um cara endemoniado que nem os grilhões podiam prendê-lo? Aí o outro lá em Siquém dizia para ele: sim, eu ouvi. Pois é, você está falando com ele. Hã? É, sou eu. Mas o que aconteceu com você então? Eu estou aqui para lhe dizer isso. Tive um encontro. Fique de pé quem teve um encontro com Jesus também. Tive um encontro com quem? Com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que quando opera, ninguém pode impedir o poder da sua mão. Eu tive um encontro com Jesus. Olha o que a Bíblia diz, que todos se maravilhavam. Aquela expressão que aconteceu no capítulo 3 de Marcos, quando Jesus curou o homem da mão ressequida. Aquela expressão que aconteceu no capítulo 2, quando ele curou o paralítico que foi descido pelo telhado. Aquela expressão que aconteceu no primeiro capítulo, quando ele libertou uma mulher encurvada há 18 anos por um espírito maligno. E libertou um rapaz que estava endemoniado dentro da igreja. Essa mesma expressão é usada em Decápolis. Todos se maravilharam. Glória a Deus. Só que com uma diferença aqui, tá? Se maravilharam por causa do testemunho de um cara anônimo. Deixa eu dizer uma coisa que talvez alguns não queiram ouvir, mas ficou aqui até agora, vai ter que escutar. Ele nunca vai trabalhar para promover o seu nome. Mentiram para você.
Quanto maior for a obra dele na sua vida, menor será a importância do teu nome. Um cara ganhou 10 cidades e ninguém quis falar o nome dele. Por quê? Porque quem quiser viver a mesma experiência vai ter que aceitar ser mais um anônimo nessa poderosa história de avivamento. Oh, glória a Deus! Aleluia! A maior demonstração de autoridade que eu já testemunhei em toda a minha vida cristã. Tem gente querendo ser anônimo e ser usado por Deus no altar. Se mais alguém quiser, pode ficar à vontade. A maior demonstração de autoridade que eu já vi na minha vida, eu testemunhei na cidade de Estância, no interior de Sergipe. Eu era novo, mas já estava bem empolgado com a obra de Deus, quando uma menina, uma jovem, que devia ser praticamente da minha idade, se manifestou, ficou endemoniada na igreja. A igreja inteira se juntou para expulsar o demônio daquela menina. A igreja inteira. E ninguém conseguiu. O pastor tentou e não conseguiu. A dirigente do círculo de oração tentou e não conseguiu. Obreiros, diáconos, um monte de gente tentou, ninguém conseguiu. O diácono Jean, naquela época, tentou também e não conseguiu. Eu fiquei frustrado porque ninguém ali teve autoridade para libertar aquela moça. Quando um rapaz, com a camisa suada, com as mãos grossas e com um chapéu de palha, veio passando pelo meio das pessoas. E ele dizia assim: com sua licença, com sua licença, com sua licença, com sua licença. Quando ele chegou no círculo que fechava em volta daquela menina, ele disse assim para quem estava em volta do círculo: eu posso? Vocês me permitem? E como ninguém ali tinha conseguido resolver, foi unânime dizer a ele: fique à vontade. E ele olhou para aquela figura maligna dentro dos olhos daquela menina e disse assim: demônio. Pastor, qual o nome desse irmão? Até hoje eu não sei. Eu não sei, mas os demônios dentro daquela menina sabiam quem ele era. Demônio, você sabe quem eu sou? E o demônio consentiu, dizendo: sei. Aí ele disse assim: você está vendo o Espírito de Deus em mim? Quando ele fez essa pergunta, o demônio não falou não. Rangeu os dentes, mas teve que acenar com a cabeça, dizendo sim. Aí, gente, ele disse assim: então pare de palhaçada, respeita a casa de Deus e sai agora dessa moça. A moça respirou fundo e já estava liberta. Uma senhorinha de uns 60 anos pulou por cima de mim. Só senti o corpo dela batendo na minha cabeça e agarrou o pescoço daquela moça. Quem era aquela senhorinha? Era a mãe da menina. Era a mãe dela. Endemoniada também, pastora. Eu vou matar você. E aquele irmãozinho de chapéu de palha olhou para aquela senhora endemoniada e disse assim: não adianta, diabo, você perdeu a família inteira. Gente, a mulher afrouxou as mãos, caiu de joelho
estava liberta também. Você quer 10 cidades? Você quer fazer a diferença nessa geração? Então entenda, só um nome pode ser glorificado. Oh glória, só um nome pode ser glorificado. Gadara tinha promessa, e foi a primeira região da história da igreja que viveu um poderoso avivamento fora de Jerusalém. O Brasil tem promessa, está sendo amaldiçoado há muitos anos, mas tem promessa. E se tem promessa, vai viver também um poderoso avivamento fora de Jerusalém. Aqueles que creem nessa verdade, estenda a mão para esse altar e começa a ministrar uma unção nova sobre estes servos e sobre estas servas. E a glória do Deus eterno que libertou Gadara vai libertar a nação brasileira, porque a palavra de Deus é fiel e não cai por terra. Oh glória, Pai, nós nos humilhamos diante da tua presença.